Olá, boa noite. Vamos chegando para a nossa live de hoje. Boa noite, Pedro Passoni, já entrou aqui na live. Boa noite, Cíntia, seja bem-vinda. Séfora Matos, Carol, sejam bem-vindos, Caio. Olá, Pastora Zanilda, querida, Raida, boa noite, sejam bem-vindos. Manda aí, olha, o aviãozinho para todo mundo. Essa live muito, muito especial. Boa noite, pastora, senhora, minha querida. Samanta Braz, seja bem-vinda. Jonathan Roberto. Como está a expectativa do seu coração para a live de hoje, hein? Me fala. Então, você tem alguma dúvida sobre ensinar princípios às crianças, ensinar princípios aos seus filhos, ensinar princípios aos seus alunos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho certeza que você será muito abençoado e com certeza o Espírito Santo vai falar com você nessa noite e você vai colocar em prática todos esses princípios, tudo isso que você tem aprendido aqui em nome de Jesus, amém? Então eu vou te dar aí uns minutinhos para você convidar aí as pessoas para participarem aqui conosco, amém? Coloca aqui se você já tem alguma dúvida, se tem algo que você queira perguntar, coloca aqui para mim que no final eu vou ter um tempo aqui de respostas. Olha só, vai ser muito poderoso, muito mesmo. Amém? Seja bem-vinda, Janaína Borges. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vindo. Enquanto você vai entrando, eu quero aproveitar para divulgar o curso que eu darei no próximo sábado na Igreja da Vila Mariana. O curso é a respeito deste livro aqui, ó. Decifrando os princípios na prática, 9 princípios na vida cotidiana. Esse curso ele é destinado para pais e para professores e para educadores de uma maneira geral. O que é que eu vou te ensinar nesse curso? Eu vou te treinar, se você é pai, para trabalhar, para executar os 9 princípios bíblicos de governo na vida dos seus filhos. E se você é professor, educador, atua na área da educação, eu quero treinar você para trabalhar com seus alunos em sala de aula 9 princípios que vão promover salvação e transformação na vida deles. Então você não pode ficar de fora, será um treinamento, na verdade. E você que é professor vai conseguir executar lá na sua sala de aula, na sua escola, você que é gestor, diretor, coordenador. E você que é pai vai conseguir executar na vida dos seus filhos, que é o mais importante. Lembre-se que formar vencedores começa na infância. Nós formamos vencedores desde a infância. Então, quando nós ensinamos princípios, quando nós trazemos valores e princípios para os nossos filhos, nós estamos, na verdade, desenvolvendo uma mentalidade vencedora na vida deles. E isso faz toda a diferença. Amém? Então, vou te dar mais 2 minutinhos enquanto o pessoal vai entrando. E eu tenho certeza que será uma grande bênção aqui. Seja bem-vinda, Luena, Doce Encanto. Seja bem-vinda, Doce Encanto da Pri. Isso mesmo, pastora. A base cristã é a mais importante, sem dúvida nenhuma. A nossa base, o nosso fundamento é a palavra de Deus. E nós não vamos negociá-lo em nome de Jesus. Amém? Amém? Então, vamos chegando, tô aqui acenando para o pessoal. Então, eu quero começar, nós vamos começar então orando e declarando que os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família é do Senhor. Você que é professor, nós temos professores aqui na live, você que é da área da educação, sinaliza aqui para mim se você é da área da educação, põe aqui no comentário pra gente, depois eu vou te mandar um material específico, você que é da educação, tá bom?
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar essa live de hoje diante do Senhor. E eu quero declarar, Senhor, que haja espírito de sabedoria, que haja, Senhor Jesus, poder de Deus manifestando, poder de Deus, Senhor, encontrando, poder de Deus, Senhor Jesus, tocando a mente e o coração de cada pai, de cada educador, de cada um, Senhor Jesus, que está aqui nessa live. Senhor, eu declaro, Senhor Jesus, a vida de Deus. Eu declaro, Senhor, a unção de Deus. Eu declaro, Senhor, a graça do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Que haja poder, que haja unção, que haja revelação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que haja revelação. Você pode levantar as suas mãos e dizer assim, olha, que haja revelação em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a nossa vida hoje. Amém? Então hoje eu quero fazer um pouquinho, eu vou dar uma introdução do que eu vou ministrar no sábado lá na Vila Mariana. Mas essa introdução eu tenho certeza que vai ser poderosa aí para você. Então hoje eu quero começar falando a respeito de princípio. Uma pergunta, eu quero começar essa live te lançando uma pergunta. Você sabe, você conseguiria definir o que é princípio? Quando você pensa assim, tal pessoa, ela tem uma vida cheia de princípios. Tal atitude fere os meus princípios. Você conseguiria me definir o que é princípio? Então, eu vou definir aqui para você. Princípio é um fundamento. Princípio é um alicerce sob o qual nós estabelecemos algum valor na nossa vida. Então, princípio, se é um fundamento, é imutável. Todo princípio é imutável. E quando nós trazemos os princípios da palavra de Deus para a nossa vida, nós estamos falando de valores imutáveis. Então, os princípios da palavra de Deus para nós, eles não estão à mercê do tempo, eles não estão à mercê do espaço, eles não estão à mercê de toda e qualquer modernidade, de qualquer que seja mudança que a sociedade possa sofrer. Princípio é um valor, é um fundamento, é um alicerce imutável sobre o qual nós estabelecemos a nossa vida. Então, quando nós pensamos assim, eu vou educar os meus filhos à luz dos princípios da palavra de Deus, então nós estamos dizendo assim, que nós vamos educar os nossos filhos à luz de fundamentos imutáveis que expressam o caráter de Deus. Porque um outro aspecto importante dos princípios é que eles revelam o caráter de Deus. Você pode anotar aí no seu bloco de anotações? Então, princípios são valores imutáveis. Princípios, eles são valores que... Princípios cristãos, eles revelam o caráter e a essência de Deus. Então, quando você, como educador, então se você é pai, você é um educador. Se você é professor, você é um educador. Se você é um diretor, você é um educador. Se você é um líder, você é um educador. Quando você se propõe a ensinar sobre princípios, você está propondo a transferir os atributos de Deus para a vida daqueles que te ouvem. Olha que poderoso isso. Olha a importância do nosso papel ao direcionar a vida das nossas crianças, ao direcionar a vida dos nossos alunos, a vida dos nossos filhos. Quando nós ensinamos princípios, então, nós estamos trazendo valores absolutos do reino de Deus, que expressam o caráter de Deus, que expressam a natureza de Deus e que vão transformar a vida daquela pessoa que os ouve para sempre. Todas as pessoas que são expostas aos princípios, e esses princípios são trabalhados com vida, com poder, com realidade, elas são transformadas em nome de Jesus. E aí, para nós ensinarmos sobre esses princípios, eu quero trabalhar antes com você 3 aspectos importantes. A ideia correta de vida cristã, você pode dizer isso? A ideia correta de vida cristã. A ideia correta de educador cristão e a ideia correta de educação cristã. Então vamos lá. Para eu trabalhar princípios com o meu aluno, com o meu filho, primeiramente, eles precisam ser realidade na minha vida.
Eu preciso ter uma experiência com esses princípios. Hoje, nós realizamos um trabalho nas escolas. Nós vamos contar histórias nas escolas, com o objetivo de transmitir princípios para as crianças, transmitir valores. Mas será que são princípios neutros apenas de uma boa cidadania, de bons usos e costumes? Não. O nosso objetivo, ao entrar em cada sala de aula, é transmitir princípios que revelem a essência de Cristo, que revelem a natureza de Deus. E a consequência disso é que nós veremos salvação na vida das crianças, é que nós veremos transformação na vida das crianças. Mas, para realizar esse trabalho, para fazer isso, esses princípios, eles precisam ter, primeiramente, referência na minha vida. Eu, primeiramente, preciso ser afetado por eles. Então, enquanto pai, enquanto mãe, antes de eu trabalhar qualquer princípio que seja na vida dos meus filhos, nós precisamos ter experiências, nós precisamos ter uma vida cristã de realidade, de verdade, de poder. A nossa fala, a nossa conduta, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de relacionar, tudo isso precisa transferir a realidade desses princípios, a verdade desses princípios. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo extremamente relativizado. Nós estamos vivendo num mundo onde não existe mais verdade absoluta. Nós estamos vivendo num mundo onde um homem que decide ser mulher, ele pode... A sociedade diz que nós temos que aceitar isso. Um mundo em que não existe mais nem a regra da gramática, da forma como ela deveria existir. Tudo é relativizado. E você e eu, como cristãos, nós precisamos nos posicionar. Mas esse posicionamento não é apenas uma militância. Esse posicionamento não é apenas falas persuasivas. Esse posicionamento é um posicionamento de realidade. É um posicionamento em cima da verdade. Eu e você, como pais, como educadores, a nossa vida, primeiramente, ela precisa estar pautada em cima dos princípios da palavra de Deus. Nós precisamos ter experiência com os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Você e eu, como pais, nós precisamos nos levantar nesses dias em defesa dos nossos filhos, em defesa das nossas crianças. Nós vimos aí esse CONAI que aconteceu há poucos dias, onde tantas pautas satânicas têm sido discutidas para entrar nas escolas, para ser influência direta na vida dos nossos filhos. E como é que nós vamos lidar contra tudo isso? Será que é fazendo passeata? Será que é a gente levantando uma bandeira contra somente? Não, muito pelo contrário. Nós vamos conseguir retardar isso, blindar os nossos filhos de toda a influência satânica que está por trás de todos esses princípios que estão sendo definidos para entrar na educação, quando nós, enquanto pais e professores, tivermos uma experiência com os princípios da palavra de Deus e eles forem uma realidade na nossa vida. Por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os propósitos do coração, ela é eficaz, ela é viva. Então, eu e você, enquanto pais, enquanto professores, nós não podemos deixar que nenhuma teoria de educação, que nenhum legado de educação que vem através de Paulo Freire, que vem através do Piaget, que vem através das escolas pedagógicas, se sobreponham à palavra de Deus na nossa vida, porque é ela que é poderosa. Ela é quem tem poder. Você, como mãe, como pai, você é uma tocha viva dentro da sua casa, dentro do seu lar. A sua experiência com os princípios vai trazer uma referência, um porto seguro para os seus filhos olhar e dizer assim: olha, eu posso seguir o que os meus pais fazem, porque ao segui-los, eu estou fazendo, eu estou agindo de acordo com a vontade de Deus. Você, quanto professor, na sua sala de aula, você precisa ter uma experiência viva com os princípios, porque é esse posicionamento seu que vai confrontar diretamente o mundo espiritual e que vai trazer verdade, que vai trazer realidade, que vai trazer vida para a vida dos seus alunos. Mas primeiramente, você precisa ter uma ideia correta da sua vida cristã. Deixa eu te ler, eu quero ler algo aqui para você. Muito poderoso.
A nossa vida cristã é feita de modelos. A nossa vida cristã é feita de verdade. A nossa vida cristã é feita de realidade. Deixa eu te falar, se você for alguém que lança sua vida cristã sob a palavra de Deus, então você será um modelo seguro, seja para os seus alunos, seja para os seus filhos, seja para as suas crianças lá da sua célula, seja para onde Deus te levar, para onde o Espírito de Deus te comissionar, você será um modelo seguro. Então, viva a realidade da vida cristã. E viver a realidade da vida cristã, meu irmão, minha irmã, é você praticar os princípios da palavra de Deus com consciência absoluta. O que é você praticar os princípios da palavra de Deus com consciência absoluta? Em relação a princípio, não existe questionamento. Nós, às vezes, como professores, eu tô vendo que tem muitos professores aqui na live, né? Nós, enquanto professores, temos uma cabeça muito política, temos uma cabeça muito disposta ao debate, disposta aos questionamentos e tudo mais. Mas eu quero te falar, eu sou pastora, mas eu também sou professora, sou educadora. E eu quero te dizer algo. O nosso maior desafio, enquanto educadores cristãos, enquanto professores cristãos, é crer sem questionar. Eu creio nos princípios, eu pratico esses princípios e tão somente a minha prática desses princípios vai transmitir um rio de vida para os meus alunos. Você é um professor que está atuando na sala de aula, praticamente a última geração antes da volta de Jesus. Então, mais do que você ensinar português e matemática na sua sala de aula, você tem que ser um canal, um rio de vida na vida dos seus alunos. Você que é pai, eu também sou mãe, eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma de 18, um de 13 e uma de 8. Tenho aqui, olha. Em cada fase eu tenho filhos aqui em casa. E você sabe qual é o meu maior desafio? Não é descobrir a hora certa de dizer sim ou de dizer não para eles. O meu maior desafio é ser uma mãe que flui no rio de vida aqui dentro da minha casa. Porque se o rio de vida estiver dentro da minha casa, fluindo aqui dentro da minha família, então com certeza os meus filhos serão guardados. Com certeza minha casa será guardada, porque essa é uma promessa do Senhor. A palavra de Deus diz: crê tu no Senhor Jesus e será salvo você e toda a sua casa. O que é você crer em Jesus? Será que tem como eu crer em Jesus e descartar os princípios da palavra de Deus? Não. Quando eu creio em Jesus, eu estou crendo na obra que é completa. Repete essa verdade aí na sua vida. Quando eu creio em Cristo, eu creio na obra completa. Então não tem como eu crer em Cristo, mas descartar algum princípio da palavra de Deus. Eu creio em Cristo e automaticamente eu creio em todos os princípios. E a hora que eu creio nesses princípios e eu os pratico, a minha casa é salva. Os meus filhos são salvos. A minha família é salva. E não apenas a salvação eterna, a salvação para a eternidade, mas é a salvação diária, a salvação, a proteção diária, a rede de proteção que o Espírito Santo coloca, guardando, protegendo. A palavra de Deus fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha salvação. Quem eu temerei? Nada, não preciso temer nada. Não preciso temer a mortandade que assola ao meio-dia. Não precisei temer o terror noturno, nem a peste perniciosa. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é uma promessa da palavra de Deus para você que crer. Mas quando a sua fé não pode ser baseada apenas num crer, tem que ser um crer com ação. Então, se você é pai e você crê, creia dentro da sua casa, de modo que você torne visível os seus filhos verem em você que você é alguém que ama, que pratica, que valoriza os princípios da palavra de Deus, porque os seus filhos vão amar e valorizar aquilo que você ama e valoriza. E se você é professor, está lá na sala de aula, seja um professor que antes de amar a lei, que antes de amar o seu trabalho, que antes de amar a sua escola, que antes de amar a sua carreira, o seu plano de carreira, você ame os princípios da palavra de Deus. Porque
se você for um professor que ama os princípios da palavra de Deus e você chegar na sua sala e se levantar contra toda mentira que o CONAI quer implantar, né, no Plano Nacional de Ensino, contra toda mentira ideológica que esse sistema esquerdista quer colocar na mente dos nossos alunos, se você for um professor que ama a palavra de Deus, você vai se levantar na sua sala de aula como um escudo na vida dos seus alunos e vai transferir salvação. E aí você pode dizer, pastora, mas e as retaliações? O que a palavra de Deus está dizendo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse vai dizer do Senhor, ele é o meu Deus, o meu escudo, a minha salvação. Você não vai precisar ter medo. Deixa eu te falar, existe uma diferença entre você ser um professor, mas ser um professor que habita no esconderijo do Altíssimo. Existe uma diferença entre simplesmente você ser mãe, entre ser uma mãe e uma mãe que habita no esconderijo do Altíssimo. O que vai definir o poder de alcance do seu ministério enquanto professor, enquanto pai, é se você o faz crendo que você habita no esconderijo do Altíssimo. Porque se você habitar no esconderijo do Altíssimo, tendo essa ideia correta de vida cristã, que uma vida cristã de verdade é aquela que pratica os princípios da palavra de Deus, que vive, não importa, seja na sala de aula, seja na sua casa, você vai ser guardada. Nada vai te tocar, nada vai te atingir. Você será guardado e você verá a glória de Deus na vida dos seus alunos, na vida dos seus filhos. Então eu quero te dizer algo, não se intimide. Não se intimide, não aceite nenhum espírito de intimidação na sua vida, na sua mente, na sua cabeça. Você é guardada, você é amada, você é escolhida, você é eleito. Ser professor não é a sua profissão, é um sacerdócio. Deixa eu te falar, irmãos, você que é professor, você tem influência na vida dos seus alunos diariamente. Não, foi Deus que te colocou na sala de aula e Ele não te colocou lá apenas para você ficar ensinando português e matemática e se rendendo a tudo aquilo que querem que você pratique como doutrinação ideológica. Você está lá para ser um libertador, assim como Moisés na vida dos seus alunos. A sala de aula é um espaço sagrado e você foi colocado lá por Deus para ser um instrumento de Deus na vida dos seus alunos. Se você é pai, se você é mãe, esse é o seu primeiro ministério. Você não foi colocado na vida dos seus filhos apenas para dar de comer e beber e quando eles quiserem irem para a igreja, muito pelo contrário. Você foi colocado como pai e mãe para ensiná-los primeiramente, a amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Esse é o seu maior legado. Esse é o seu maior legado. Ensinar os seus filhos, ensinar os seus alunos a amarem a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, essas verdades, elas precisam encher o seu coração. Você precisa ser pai com a mente correta. Você precisa ser professor com a mentalidade correta. Em nome de Jesus. Amém? Levanta aí a sua mão onde você está. Você vai fazer uma declaração agora comigo. Declara assim, olha, eu fui levantado como pai, como professor, para deixar um legado de amor a Deus na vida dos meus filhos e na vida dos meus alunos. Essas verdades precisam encher o seu coração. Sabe, esses dias eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna minha, de mais ou menos uns 18 anos atrás, e ela mandou um agradecimento, falando do dia que ela se lembrava do dia que ela tinha aceitado Jesus em uma aula, e a vida dela foi mudada, foi transformada. Irmãos, não existe maior recompensa do que essa para nós que somos professores. A sua maior recompensa não é a pontuação que você recebe do governo, a sua maior recompensa não é, sabe, a nota alta dos seus alunos. A sua maior recompensa é você deixar um legado. A maior recompensa que você pode ter dos seus filhos não é você colocá-lo numa boa escola e garantir uma carreira, uma profissão. Isso não salva ninguém.
a maior recompensa é você ter filhos que amem a Deus, que são apaixonados pelo Senhor. Essa é a nossa maior garantia nesse mundo tenebroso até que Jesus volte. Se você ensinar os seus filhos a amarem a Deus, dificilmente eles serão corrompidos. Se você ensinar os seus filhos a amarem a palavra de Deus, eles não serão confundidos. Se você, enquanto professor, for um rio de vida dentro da sua sala de aula, que ensina os princípios, que pratica os princípios, que ensina com verdade, com autoridade, com vida dentro da sua sala de aula, então você deixará um legado que vai contar para a eternidade. Sabe? Tudo o que nós fazemos conta para a eternidade. Tudo, tudo, tudo. Não existe nada que não conte para a eternidade. O segundo ponto que eu quero falar com você aqui hoje é a ideia cristã de educador. Sabe, o mundo fala muitas coisas a respeito de educador. Nós vemos, né, alguns pedagogos mais modernos e a gente vem aí, né, estudando tanto a questão da pedagogia e a gente ouve uma série de coisas definindo o que é professor. Então, se você lembrar de alguma definição, você pode até colocar aqui na live para a gente interagir. Mas eu quero só lembrar você de algumas que você que fez pedagogia ou está fazendo deve ouvir aí no banco da sua universidade. Que o professor, ele é um mediador, que o professor, ele é um orientador, que o professor é aquele que direciona, mas ele não deve trazer a opinião dele, ele não é o protagonista, porque o protagonista de todo o processo de ensino e aprendizagem é o aluno e não o professor. E tantas outras coisas que nós ouvimos, cujo objetivo principal, na verdade, é diminuir, né, o papel do professor para que, uma vez diminuído o papel do professor dentro da sala de aula, a esfera dele de influência também fique diminuída. Olha que coisa interessante. Essas teorias modernas de educação, todas elas vêm da mesma fonte, chamada Jean-Jacques Rousseau. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então, Jean-Jacques Rousseau, ele foi alguém que fez ali um movimento há séculos atrás. No meu curso de sábado eu vou falar mais sobre isso. Aqui eu estou dando apenas uma pincelada. E ele veio, as suas ideias, elas foram ganhando repercussão, passaram pela Revolução Francesa, chegaram até Karl Marx e influenciaram as escolas pedagógicas que hoje a gente tem aí como uma parte, vamos dizer assim, dentro da doutrina progressista, que é o que nós vemos hoje na sociedade. Toda essa doutrina, ela valoriza o ideal humano e ela descaracteriza toda e qualquer forma de condução, de autoridade e de norteamento na vida dos alunos. Por que isso? Porque é assim que a doutrina progressista faz. Quanto menos influência se tem sobre a vida do aluno, mais dominado por essas doutrinas progressistas eles são. Menos pensantes, menos esclarecidos, menos leitores, menos desenvolvidos. Agora eu vi aqui alguém falando, a professora Betânia, né, falando da educação clássica, que esse realmente é o modelo de educação que nós, como educadores cristãos, seguimos. Uma educação clássica. O que é clássico? Clássico é aquilo que não muda. Clássico é aquilo que já foi visto, que já ultrapassou os séculos, que já se transportou por gerações e que deu resultado. Por isso é clássico. Então, uma moda clássica é aquela que está sempre atual, que é sempre bonita, que dá sempre certo. Uma música clássica é uma música estruturada, com harmonia, com conceituação. Uma educação clássica é a educação no modelo que dá certo. Uma educação clássica é aquela que deixa os papéis bem definidos. O papel do professor como alguém que é um dirigente, como alguém que é aquele que é o mestre dentro da sala de aula e que conduz os seus alunos para o norte, para um objetivo muito bem claro, muito bem definido, pautado em quê? Em princípios e valores. Então, isso eu nem cheguei ainda na Bíblia. Eu só estou mostrando para você
conceitos científicos, conceitos pedagógicos corretos. E agora eu quero te falar, onde é que isso cruza com a palavra de Deus? Como então, dentro dessa educação clássica, a palavra de Deus concebe o professor? A Bíblia chama o professor de mestre. E o mestre é quem? É aquele que instrui, que ensina e que dá forma. Olha que poderoso. Mestre é aquele que instrui, ensina e dá forma. Que poderoso! O mestre é aquele que tem a tutela dos seus alunos, é aquele que foi comissionado a ensinar, é aquele que recebeu uma autoridade delegada para transmitir testemunho na vida dos seus alunos. Então, o professor, ele é muito mais que um orientador dentro da abordagem clássica, dentro da abordagem cristã de educação. O professor, ele é um mestre dentro da sala de aula, é aquele que direciona, é aquele que traz luz, que traz vida ao conteúdo, que tem um trilho claro e que coloca os seus alunos nesse trilho claro e que foi comissionado pela família para fazer este papel. Olha que poderoso. Então você que é professor, você é um mestre. Não aceite nenhuma teoria pedagógica que venha diminuir o seu papel. Não aceite nenhuma teoria pedagógica que venha menosprezar o que Deus te deu, o que o Senhor te entregou. E olha que maestria linda. Esse papel do mestre, ele acontece em aliança com as famílias. Ou seja, esse mestre é comissionado pelos pais, que são os primeiros responsáveis pelos filhos, para direcionar, para moldar, para modelar esses alunos. Mas ele vai moldar e modelar para que forma? Para que modelo? Para o reino de Deus. Isso só é possível acontecer se essa modelagem ocorrer tendo como base os princípios da palavra de Deus. Um professor que não tem esse entendimento, que não tem a experiência do novo nascimento, que não nasceu de novo, que não tem a vida de Deus dentro de si, ele vai modelar o aluno como? Ele vai modelar o aluno para o mundo. Ele vai modelar o aluno para aceitar as ideologias malignas que nós temos visto ultimamente, batendo a porta das salas de aula. Ele vai modelar o seu aluno para ele realmente acreditar que ele pode ser o que quiser, mesmo que isso tenha uma barreira chamada realidade que o impeça de ser o que ele quiser, não é? Então, olha a seriedade do papel do professor. Todo professor vai dar um molde no seu aluno. Agora, qual é a forma que ele vai usar é o problema. Se a forma for a forma dos princípios da palavra de Deus, então esses alunos serão modelados para o reino de Deus. Então você, como professor, está lá na sala de aula. A hora que o pai assina a matrícula do aluno na escola, ele está dando para você autoridade para modelar o filho dele. E o que é que você vai fazer? Com qual forma? Educador cristão, você vai modelar os seus alunos. Você vai modelar com a forma da ideologia ou você vai modelá-lo com a forma dos princípios da palavra de Deus para a glória de Deus? E você que é pai, você tem um papel fundamental, porque você é o primeiro responsável pelos filhos, sabe? E você precisa vigiar qual é a forma que o professor tem usado na sala de aula com os seus filhos. Não é tudo que você deve aceitar, não é tudo que você deve permitir. Você, como pai, é um escudo. Você vigia qual é a forma, porque você tem autoridade. Delega ao professor, mas é uma autoridade, assistida. Você delega e assiste ao mesmo tempo. Então, nós precisamos tomar cuidado com a forma. Qual é a forma que nós estamos usando com os nossos alunos? É a forma das ideologias? É a forma que o diabo tem preparado para esse tempo, para que a gente aceite como normal? É a forma do vocabulário neutro? É a forma da ideologia de gênero? É a forma
da cultura afro trabalhada de forma equivocada? É essa forma que nós vamos colocar nos nossos alunos e nós vamos dizer assim, ó, quando a gente chega com princípio não pode? Eu quero te falar, professor, você deve formar os seus alunos com a forma do reino de Deus, independente da escola onde você está. Lembre-se, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Existe uma sombra te guardando para você modelar os seus alunos na forma correta, porque Jesus ama as crianças e Jesus quer salvar as crianças da nossa geração. Jesus quer salvar as crianças. Eu quero te falar isso nessa live. Jesus quer salvar as crianças e Ele quer todas. E o lugar onde mais tem criança, qual que é? Eu preciso te dizer qual é? São as escolas, e você, professor, já está lá. Usa a forma certa. E você que é pai, você tem um rebanho aí dentro da sua casa. Não permita que qualquer forma estragada, disforme que o diabo tem usado, modele os seus filhos. Não aceite isso. Não aceite. Use a autoridade que Deus te deu. Amém? Você vai usar a sua autoridade? Levanta sua mão bem alto aí, olha. Levanta sua mão bem alto e fala: eu vou usar sim a minha autoridade. Eu não vou negociar. Nunca vou negociar. Olha aqui, a professora Betânia está aqui interagindo. Valores e princípios sempre foram pautas das minhas reuniões. Sempre foram e vão continuar sendo, professora Betânia. Porque é para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor tem levantado uma geração de mulheres. E eu quero te encorajar, você, mulher, a fazer pedagogia. A pedagogia, ela te dá o acesso às escolas. Então, você que tem condições, vai fazer pedagogia. Não fique pensando assim, não, mas minha idade já passou, eu não tenho condição, eu não tenho isso. Seja conforme a sua fé. A maneira como você fala é a maneira que vai acontecer. A maneira como você entende nos seus pensamentos é a maneira como vai acontecer. Então o Senhor está nos levantando, Ele está elevando o nosso patamar nesses dias. Ele está aumentando o nosso nível de influência, porque existe um senso de urgência no coração de Deus em salvar essas crianças. E esse senso de urgência, irmãos, precisa ser latente no nosso coração, precisa pulsar no nosso coração de forma que nós vamos fazer aquilo que for preciso para salvar as crianças. Você tem esse clamor no seu coração de fazer o que for preciso para salvar as crianças? Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Deixa eu ver aqui um comentário da Rafinha. Até mesmo em escolas cristãs não podemos falar abertamente, porque dizem que tem uma política no falar. Deixa eu te falar. Ainda não existe nenhuma lei que nos impeça de falar princípios na sala de aula. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Base Nacional Comum Curricular, ela garante que a nossa educação é pautada, todas elas garantem que a nossa educação é pautada em princípios e valores. O nosso país é um país laico. Laico não significa que eu não possa falar de princípios e valores. Laico diz que eu não posso ser prioritariamente falando de um princípio e valor. Ou seja, os princípios e valores, eles não só podem, como eles devem ser falados em sala de aula. O que existe por trás disso é uma doutrinação ideológica que hoje as instituições de ensino vêm aceitando e tomando como verdade. E essa doutrinação, irmãos, escutem, é para nos calar, é para nos intimidar. E é por isso que eu quero convocar você para esse curso de sábado. Nós vamos nos levantar. Nós não vamos nos levantar por aí fazendo passeata, fazendo qualquer coisa desse sentido. Não é isso. Você vai se levantar com a sabedoria do céu. Dentro da sua sala de aula, você que é professor, você vai falar a palavra certa. Você vai falar a palavra certa com vida, com tanta certeza que essa palavra vai entrar como uma flecha no coração dos seus alunos e vai cair todo espírito de engano, vai cair toda cegueira de uma vez por todas, em nome de Jesus.
Amém? Então, deixa eu te dizer algo. Você é um canal de Deus. O Espírito Santo está sobre você. E a Bíblia diz que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo nos ensinaria acerca de todas as coisas. Abre a sua boca e Deus vai falar através de você. Mas você precisa abrir a sua boca sem deixar que essas ideologias de tanta gente ouvir assim, ó, não pode, não pode, não pode, elas nos seguem. Você é livre em nome de Jesus. E nós vamos falar desses princípios dentro da sala de aula e nós vamos ver uma revolução de crianças salvas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor vai te usar. Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Claro que aqui nessa live aberta eu não posso dar tantos detalhes, falar coisas, né? Porque senão isso não é possível. Mas lá no curso sábado eu vou falar abertamente como você vai trabalhar esses princípios e como você vai confrontar em nome de Jesus e não aceitar o que ainda é uma ideologia como verdade. Você vai repetir isso comigo agora. Ideologia não é verdade. O que é ideologia ainda não é verdade. A lei ainda está ao nosso favor. E é isso que nós vamos usar. E é assim que nós vamos, em nome de Jesus. E o Senhor vai te usar poderosamente. Sabe por que o Senhor vai te usar? Porque Ele ama as crianças. Sabe por que o Senhor vai te usar? Porque todo mundo, ou a grande maioria dos professores, eles amam o que fazem. E eu tenho certeza que você que está aqui nessa live, você ama o que você faz. E você ama os seus alunos, eu tenho certeza disso. E o Senhor honra esse coração. E por isso que você vai ser alguém muito mais do que um profissional. Você vai ser um pastor lá na sua sala de aula para incendiar o coração daqueles alunos. As maiores universidades, as primeiras e mais importantes universidades do mundo, elas nasceram com o intuito de pregar, de ensinar as verdades acadêmicas pautadas na palavra de Deus. Então, essa é a nossa raiz e é em cima disso que nós vamos. Amém? Então, olha só, a sua liberdade de ministrar esses princípios não será cerceada, a menos que você permita. Amém? Por isso você precisa ter conhecimento de causa, você precisa estar equipado para você lutar contra isso. E não lutar fazendo... Quando eu falo lutar, irmãos, não é uma luta armada. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando de lutar em oração. Lutar em posicionamento. Lutar com a verdade. Nós temos uma arma poderosa chamada Palavra de Deus. Nós temos uma arma poderosa que é o Espírito Santo dentro de você. Você pode pôr a mão no seu coração e dizer: o Espírito Santo está sobre mim. Olha o que a Bíblia diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a pôr em liberdade os cegos, a pôr em liberdade os cativos. Em nome de Jesus, esse Espírito poderoso é sobre a sua vida. Sabe, eu percebo agora no meu espírito, irmãos, cadeias de engano sendo quebradas da mente de alguns professores aqui. Sabe, abra os seus olhos em nome de Jesus. O Espírito do Senhor é sobre você, não fique intimidado. Sabe, a Bíblia fala a respeito da doença de Gálatas. Sabe qual que era a doença de Gálatas? Eles tinham uma fé errada. E uma fé errada leva à atitude errada. Ao passo que uma fé correta nos leva à atitude correta. Sabe quando você vai ter a atitude correta de ensinar princípios e valores dentro da sua sala de aula, dentro da sua casa, seja para os seus alunos ou seja para os seus filhos, de maneira com ousadia, com fé, com graça, com unção, quando a sua fé for correta. E eu não estou me referindo aqui à fé na palavra de Deus, mas sim à fé de que
Tudo é possível àquele que crê. A fé de que ainda todas essas coisas são ideológicas, ainda não estão aprovadas e nós temos que aproveitar essa janela oportuna. Nós não podemos perder tempo. Então, irmãos, uma crença errada é pior que uma atitude errada. Não creia errado. Você que é professor, tenha uma fé correta. O Espírito do Senhor é sobre você. O Senhor te ungiu. Você é um sacerdote. Se você é professor, abre os seus olhos. Você é um pastor da sua sala de aula. Se você é um diretor, um coordenador, você é um pastor daquela escola. Só vai acontecer o que você permitir, porque existe um posicionamento que é espiritual, que você precisa ter. Chega na sua sala de aula, levanta suas mãos e declara: aqui nessa sala não vai entrar ideologia de gênero, em nome de Jesus. Aqui nesta sala não vai entrar nada que fira os princípios da palavra de Deus. Se você é diretor, coordenador, entra na sua escola ungindo, declarando, profetizando, porque há poder nas suas palavras. A Bíblia fala lá no livro de Provérbios, assim como você fala, assim é. O que você falar vai acontecer, porque você carrega o Espírito de Deus, essa semente poderosa de vida, de poder, está dentro de você. E quando você fala, poder de Deus é liberado. Poder e vida são liberados em nome de Jesus. Amém? Sabe, educar é muito mais do que a gente pensa. Eu quero finalizar, porque o tempo já está acabando. O tempo não é o nosso amigo na live, mas eu não posso terminar essa live sem falar entre 3 aspectos da educação que eu quero que você guarde no seu coração nesta noite. Iluminar o entendimento. Educar é iluminar o entendimento, corrigir comportamentos e formar maneiras e hábitos. Você ilumina o entendimento quando você traz a verdade para a sala de aula. Ninguém ilumina o entendimento de ninguém repetindo informação pronta, repetindo doutrinação ideológica. Nós iluminamos o entendimento quando nós trazemos a verdade na nossa sala de aula. Levanta sua mão aí onde você está e fala: eu sou luz no entendimento dos meus alunos. Existe uma luz em você que é derramada quando você abre a sua boca na sala de aula. Essa luz é derramada e transferida na vida dos seus alunos para produzir vida, para produzir poder, para produzir graça, para produzir autoridade, para produzir mudança, para produzir transformação, para produzir transformação. Então você é aquele que ilumina o entendimento dos seus alunos. Na sua célula de criança, você é um canal de Deus para iluminar o entendimento dos pequeninos. Quando você entra na escola para contar histórias, você entra lá para iluminar o entendimento. Existe luz em você. Essa definição que eu estou te falando é do dicionário Webster, é um dicionário cristão muito usado dentro da educação por princípios, né? Então, mas ela é tão espiritual que eu não teria como fazer essa live sem falar. Jesus disse, o Webster definiu educação assim, mas Jesus disse que nós somos a luz do mundo e essa luz não pode ser apagada. Olha que poderoso. Você tem uma luz tão grande que nada pode te apagar. Não há decreto de lei. Não há nada que possa apagar a sua luz. Quando você entra na sua sala de aula, você carrega uma luz. Quando você entra na sua casa como mãe, como pai, você tem uma luz. Aleluia! Para iluminar o entendimento. A Bíblia fala, ao iluminar-se os olhos do seu entendimento. Olha que clareza, que poderoso. O entendimento iluminado vai enxergar tudo sob a ótica da luz. Isso é muito poderoso. Mas a Bíblia também, mas Webster também diz que a educação, ela corrige comportamentos. Você, como professor, é o mestre que corrige. Você, como pai, é o mestre que corrige. E nós corrigimos também as crenças erradas que vão levar a comportamentos errados. Mas isso precisa ser uma realidade, primeiramente, onde? Na nossa vida. Nós corrigimos as crenças erradas para que os comportamentos errados sejam corrigidos também. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso
com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Você é um canal de Deus. Você vai corrigir esses comportamentos dos seus alunos, dos seus filhos, quando você deixar o Espírito Santo fluir através de você. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo é tudo em todos. Você precisa do Espírito Santo para ser professor. Você precisa dele todos os dias da sua vida. Você necessita dele. E por fim, a educação é aquela que forma novos hábitos. Eu quero formar alunos, filhos, que tenham hábitos que glorifiquem a Deus, que vivam suas vidas de maneira digna, que vivam dignamente o Evangelho. Você crê nisso? Porque aquele que vive o Evangelho dignamente, ele vive como um vencedor. Sabe? Formar maneiras e hábitos fala diretamente de nós formarmos filhos e alunos vencedores. Por que é que nós nos conformamos em não ter uma vida cristã transformada? Por que é que nós nos conformamos em ter uma vida cristã que não obedece, que não honra? Porque nós estamos no raso. E nesses dias nós precisamos, irmãos, sair do raso e irmos para as profundezas onde o Senhor onde o Senhor tem para nós, para que nós possamos viver como vencedores. Alguém que tem hábitos transformados, ele é um vencedor, porque ele glorifica a Deus nas suas atitudes. Ele aprendeu a discernir a vontade de Deus. Ele aprendeu a fazer a vontade de Deus. Quem é o vencedor? Nós estamos ensinando isso para as crianças. É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que obedece a Deus. Isso é poderoso. Nós vamos formar alunos vencedores. Por quê? Porque ao formar alunos vencedores, ao formar filhos vencedores, quem eu estou formando neles? Jesus. Porque ele é o nosso maior modelo de vencedor. Você crê nisso? Você é um professor vencedor. Você é um pai vencedor. E Jesus é o seu modelo. Jesus é a sua fonte de inspiração. Você pode levantar suas mãos aí na sua casa, onde você estiver, e declarar: Jesus é o meu modelo de vencedor. Ele é a minha fonte de inspiração. E assim como ele é, eu serei também. Assim como ele fez com seus discípulos, eu farei com os meus filhos também. Eu farei com os meus alunos também. Em nome de Jesus. Você crê? Eu creio, irmãos. Eu creio que nós teremos uma geração de professores que sabem se posicionar. Nós seremos a resistência contra o inferno. E nós vamos usar a nossa sala de aula como um espaço de salvação. Nós vamos fazer das nossas casas, dos nossos lares, lares de filhos saudáveis, de filhos que amem a Deus. Chega de ficar aceitando: ah, mas os meus filhos vão desviar. Na adolescência eles vão ficar frios. Nada disso, isso é mentira do diabo. Seus filhos vão se tornar adolescentes que amam a Deus. Serão jovens intensos na palavra de Deus, serão como Daniel, não vão se corromper, mesmo vivendo na Babilônia, eles não vão se perder, porque você vai fazer bem feito o seu papel de pai, vai fazer bem feito o seu papel de mãe. Você terá alunos que serão como os discípulos de Jesus. Quando você terminar o ano letivo, eles vão lembrar da experiência que eles tiveram através da sua vida com o Senhor. É assim, nós somos homens e mulheres de fé, e nessa noite eu quero que você saia daqui com seu coração cheio de fé, crendo que é possível sim, em nome de Jesus, formar filhos e alunos vencedores para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, olha só, no sábado nós vamos falar mais sobre esse assunto. Eu darei esse curso na igreja da Vila Mariana, das 8 às 13 da manhã. Das 8 da manhã às 13 da tarde. Você consegue fazer a sua inscrição no link que está na bio do meu Instagram. Não fique de fora. É muito importante, porque nós precisamos aproveitar o tempo oportuno. Nós não podemos perder tempo. Então é tempo de nós nos capacitarmos, amém? Então eu te espero lá. No sábado, a live vai ficar salva no meu Instagram também, para você assistir. E você que é educação, me manda aqui um recadinho no privado, que eu vou mandar um texto complementar da live de hoje, amanhã, para todas vocês. Todos, né? Porque eu vi que tem homens aqui também. Então, até lá. Deus abençoe e creia.
Você é uma tocha poderosa nas mãos do Senhor. E com poder, seus alunos, sua casa, sua família. Você nasceu para este tempo. Este é o tempo oportuno. O Espírito do Senhor é sobre você. E tudo o que você precisa para cumprir o propósito de Deus, o Senhor já te deu. Em nome de Jesus, Deus abençoe.